Olá, queridos irmãos e irmãs. Jesus disse o seguinte: aquilo que ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. O que significa isso? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e eu vou te ajudar a entender esse tema hoje. Você vai se surpreender com o significado dessa expressão. Não é o que a maioria das pessoas pensam. Então, vem comigo, vamos lá para a minha lousa de explicações, analisar o texto bíblico na tela em detalhes. Vamos lá? A pergunta completa do nosso leitor é a seguinte: quando Jesus diz para Pedro em Mateus 16:19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus, o que ele está querendo dizer? Qual é o significado disso? Muito obrigado a mais um irmão que mandou dúvidas pra gente. Queridos, nós queremos chegar aqui a 1000 estudos bíblicos publicados aqui no nosso canal. Então você pode deixar a sua dúvida aqui abaixo nos comentários e ela pode virar um vídeo aqui. Então aproveite esta grande oportunidade. Queridos irmãos, olha só. Uma das coisas que poucos percebem é que esse ligar e desligar que o nosso leitor perguntou, aparece 2 vezes na Bíblia. Sim, isso mesmo. 2 textos diferentes mencionam essa mesma expressão. E eu vou mostrar para você agora na sequência. Temos o primeiro texto, que é esse que foi lido na pergunta do nosso leitor, Mateus 16:19, que já lemos, e a segunda menção, que é Mateus 18:18, que diz o seguinte: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. E aqui existe uma observação muito, mas muito importante. Isso significa que nós temos 2 significados diferentes para essa expressão. Por quê? Porque cada contexto está falando de uma coisa diferente, de um assunto diferente. Portanto, a expressão, ela traz significados diferentes em cada um dos textos. Então você precisa estudar comigo os 2 textos, os 2 contextos, para você entender o significado de cada uma das expressões. Por isso, olha o recadinho importante: fique até o final para que a sua compreensão seja mais profunda. Vamos começar então examinando agora o primeiro contexto, que está em Mateus 16:19. Nós vamos entender ligar na terra, ligado no céu, desligar na terra, desligado no céu. Mas antes, queridos irmãos, esta é a hora de você se inscrever no nosso canal. Inscreva-se agora, ative as notificações aí no sininho e aproveite todo esse conteúdo gratuito que nós temos feito para você. Olha só, não está fácil achar bons estudos no YouTube e nós temos produzido com muito carinho, mas para você receber os próximos estudos, precisa estar inscrito no canal. Faça isso agora no nome de Jesus e já aproveita e deixa o seu like para animar este professor aqui e que ele possa ver que você está gostando bastante. Vamos lá então, examinando o primeiro contexto. Começa com uma pergunta de Jesus aos discípulos em Mateus 16:13, que diz o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo que ser o Filho do Homem, né? Ou seja, Jesus perguntando sobre ele mesmo: o que o povo diz sobre mim? Aí nós vemos na sequência que Jesus ouviu atentamente a resposta dos discípulos. E aqui o texto é bem conhecido, né? Os discípulos dizem: olha, o povo diz que o Senhor é Elias, ou um profeta, ou isso, ou aquilo. E aí nós observamos que Jesus ele começa a questionar, né, o que eles, os discípulos, achavam que ele era, ou quem, né, os discípulos achavam que ele era. E aí Jesus tem uma resposta muito interessante do apóstolo Pedro, que se levanta no meio dos discípulos para responder essa pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Pergunta Jesus. O apóstolo Pedro, então, em Mateus 16:16, responde o seguinte: respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo. E aqui é importante, aqui Cristo é um título e é a mesma palavra de Messias lá no hebraico. Então Pedro está dizendo para Jesus o seguinte: olha, o Senhor é aquele Messias prometido lá no Antigo Testamento, o Filho do Deus
vivo. E aí, na sequência, Jesus faz ali elogios a Pedro diante dessa confissão, e na sequência nós temos então o versículo que estamos estudando. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Bom, agora que você já entendeu o contexto, vamos passar então à análise dessa expressão ligar e desligar. Bom, temos aqui então que significa a responsabilidade dada por Jesus aos seus apóstolos. Evidentemente que quando Jesus fala a Pedro, ali Pedro representa os apóstolos, mas a confissão de Pedro é a mesma confissão dos apóstolos e daqueles também que viriam depois. Então, consequentemente, essa responsabilidade que Jesus vai dar aqui aos seus discípulos, a Pedro também, ele é a respeito, ou ela é a respeito da obra de Deus a ser realizada. Mas, presbítero, em que sentido? Olha só, ligar, então, dentro desse contexto, significa que os apóstolos tinham o poder de abrir o reino de Deus, ou seja, ligar para aqueles que compartilhavam a mesma confissão de Pedro e, claro, dos discípulos. E qual era essa confissão? Jesus era o Salvador, o Messias. Então, querido irmão e irmã, pense comigo agora, eu e você que somos aí frutos do trabalho dos apóstolos, né? Pois o evangelho chegou até nós porque eles pregaram o evangelho inicialmente. Nós também temos esta mensagem: o Senhor Jesus é Cristo, o Messias, o Salvador. Então, quando nós falamos essa mensagem para as pessoas e elas creem, nós estamos ligando essas pessoas ao reino de Deus. Estamos abrindo o reino de Deus, a porta da salvação, para que essas pessoas creiam e sejam salvas e também confessem o Senhor Jesus Cristo nas suas vidas. Dentro desse contexto, então, este é o significado de ligar. E também temos o significado de desligar. Então, ao mesmo tempo, nós temos o fechar. Desligar para aqueles que não criam nessa confissão de Pedro, ou também aqueles que não crescem nessa verdade no futuro, ou seja, aqueles que rejeitam o Messias, o Salvador. Então imagine a mesma situação, os apóstolos ou nós hoje que temos a mesma confissão, nós apresentamos o Cristo, nós apresentamos o Messias, nós apresentamos a palavra de Deus e a pessoa diz: não, eu não quero, eu não creio, Jesus não é esse Messias. Jesus é um homem comum. Então, essa mensagem, ao mesmo tempo, fecha para essas pessoas o reino de Deus, pois elas rejeitaram a mensagem, rejeitaram a confissão, não quiseram confessar e crer nos seus corações. Então, aqui, dentro desse primeiro contexto, este é o significado de ligar e desligar. Ou seja, quando uma pessoa crê, o céu se alegra. E quando uma pessoa não crê, o céu se fecha para ela. Esse é o sentido. Agora vamos analisar a segunda menção aqui em Mateus 18:18, que temos, a mesma menção de ligar na terra, ligado no céu, desligar na terra, desligado no céu. Mas aqui a gente vai ver que é diferente o contexto. Mas antes de te explicar isso, eu preciso dar esse recado rápido para você. Olha só. Estamos com uma turma aberta do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, de Gênesis e Apocalipse, uma aula gratuita para você assistir aqui no primeiro comentário do vídeo, e mais informações também você vê nessa mesma página. Se faz sentido para você entrar nessa jornada comigo, contato direto pelo WhatsApp para responder dúvidas, entre então nesse curso, faça parte, está uma bênção. Então essa segunda menção, queridos irmãos, ela tem a ver com desentendimentos entre irmãos. E ela começa em Mateus 18:15, que diz o seguinte, olha só: se teu irmão pecar contra ti, então observe que existe aqui um desentendimento entre duas pessoas, dois irmãos. Vai arguí-lo, vai questioná-lo, conversar com ele entre ti e ele só. Isso seria então o primeiro passo entre dois irmãos aqui que estão com um desentendimento. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Fechou, terminou, acabou a questão. No entanto, o texto segue dizendo que há a possibilidade deste irmão que cometeu um pecado contra o outro não ouvi-lo. Olha só, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, ou seja, testemunhas.
para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. E por que isso? Porque lá na lei de Moisés, em Deuteronômio, nós temos exatamente essa ordem, que haja ali num desentendimento a presença de pelo menos 2 a 3 testemunhas para que tenha validade aquilo que está sendo falado. Então veja, este irmão já foi lá conversar pessoalmente, não resolveu. Agora ele está levando 2 a 3 testemunhas. Resolveu? Aliás, 1 a 2 pessoas ali para testemunhar. Resolveu? Ótimo. Estabeleceu-se ali a tranquilidade. Mas e se não resolver? O texto continua dizendo o seguinte, Mateus 18, 17. E se ele não os atender, ou seja, já são 3 pessoas que estão conversando com essa pessoa, leva então para a igreja, para a comunidade. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. O que é gentil? É o não-judeu. O publicano aqui era o cobrador de imposto, ou seja, vai considerar ele uma pessoa que não é irmão na fé, não tem a mesma fé, não está no mesmo barco. E aí dentro então deste contexto, Jesus então afirma em Mateus 18, 18 o seguinte: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então observe agora que nesse segundo contexto, o significado de ligar e desligar, ele é um pouquinho diferente lá do primeiro. Olha só. Então dentro desse contexto, a frase ligar e desligar significaria que a igreja, ela representada por sua liderança fiel, ela tem autonomia de aplicar disciplinas. Sim, a igreja, ela tem essa autonomia. Os líderes da igreja são aqui trazidos pelo Senhor, conferidos a eles a autoridade de disciplinar. Então, dentro dessa questão de disciplina, ligar significa absolver, resolver o caso, restaurar aqueles que se arrependem novamente a comunhão. Ou seja, imagine aquele caso que Jesus colocou. Se aquela pessoa tratada pela igreja, pela comunidade, pela liderança, ela se arrepende dos seus pecados, ela entra novamente ali em comunhão, então ela está ligada novamente ao reino de Deus, à comunhão, às coisas de Deus. Este é o objetivo principal da disciplina, mas não podemos negar que nem sempre a pessoa aceita a disciplina. Então, nesse sentido, nós temos o desligar, que significa condenar, excluir, tirar da igreja aqueles que não andam de acordo com a vontade de Deus e não aceitam a repreensão feita dentro das ordens dadas por Jesus, ou seja, dentro daquela ordem, olha, vai primeiro lá, conversa pessoalmente, não deu certo, leva testemunha. Não deu certo, traz para a igreja. Ele não quer ainda, então considera ele como um não-irmão. Não é mais irmão, é um gentil e publicano, ou seja, alguém que de fato abandonou totalmente a fé. Nesse sentido, então, essa pessoa está desligada da comunhão. Vamos ver um exemplo prático dentro da palavra de Deus? Olha só esse texto lá em 1 Timóteo 1,20. E dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Paulo então aplicou uma disciplina a esses 2 homens. Eu não vou entrar muito em detalhes nesse texto, vou deixar para você um card aqui do lado direito da sua tela, e aqui também na descrição do vídeo eu fiz um vídeo explicando o que significa entreguei a Satanás. Você pode ler, ou melhor, assistir esse vídeo assim que terminar essa lição. Então, queridos irmãos, para ir caminhando para o final, fica evidente em qualquer uma das interpretações que Jesus confere à sua igreja autoridade para realizar a obra dele, de Deus, aqui na terra. E aquilo que a igreja de Cristo faz e está dentro das ordens dele, do Senhor, é confirmado no céu pelo próprio Deus. Por isso, queridos irmãos, a igreja, quando ela é rejeitada pelos homens, a obra de Deus, a palavra de Deus, isso é grave. Então, no primeiro caso, quando se rejeita a confissão de que Cristo é o Messias, a pessoa então está tendo a sua porta fechada nos céus. Ela está sendo rejeitada também. Quando ela aceita a confissão, aquela de Pedro, ela está sendo recebida no céu.
E no segundo caso, quando a disciplina é aceita, a comunhão é restaurada. A presença de Deus é restaurada na vida da pessoa. Agora, quando ela não aceita ser disciplinada, quer continuar no pecado, essa porta é fechada, ela é desligada da comunhão e da presença viva do próprio Deus. Queridos irmãos, espero que tenham gostado. Vou deixar para você aqui mais alguns vídeos, se você quiser ver, vai começar a aparecer aqui na tela, e uma playlist com vários vídeos de estudos para você assistir em sequência. Assim você pode crescer mais e mais no conhecimento da palavra de Deus. Se não se inscreveu ainda, faça isso agora. E também, claro, deixa o seu like aí. Dá trabalho para fazer esses estudos. Então, o seu like me ajuda a entender que você está gostando. Fico por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.